Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto, mais uma história maravilhosa aqui do nosso canal, que eu tenho o privilégio de receber dessa gente que escreve com esmero, com carinho e com amor. Gileno, nossa, um nome diferente, né? O nosso personagem central hoje. A história do Gileno, ou Gileno, na hora de falar vai ser Gileno. A história é linda e eu quero que você esteja bastante atenta. Ajuda o nosso canal. Contribua da forma que você puder através desse ícone criado pelo YouTube. Valeu demais. A história do Gileno hoje vai ajudar muita gente, tenho certeza. Preparou o coração para as coisas que eu vou contar? Ô Gileno, eu vou contar a sua história a partir de agora. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, primeiro a explicação da razão do nome Gileno. O nome é diferente, né? Então a explicação era a seguinte: Gileno porque a mãe dele se chamava Helena e o pai se chamava Geraldo. Então na mistura de Geraldo com Helena, a família resolveu por bem chamá-lo Gileno. Ele era diferente. O Gileno era diferente. E a história dele começa naquele comecinho de primavera, daqueles idos de 1941. Ó, Paulinho, faz tempo. Ele só tinha 14 anos, era um garoto, era um adolescente. E ele tinha um sonho, um imenso e grande desejo, o sonho que ele dizia que quando ele fizesse 18, ele tinha 14, mas quando ele fizesse 18, ele iria alcançar. Na minha maioridade, quando eu tiver 18 anos, eu vou realizar esse meu sonho, a liberdade de voar. Como assim? O sonho, a realização dele, parecia muito distante, longínqua demais aquela distância. Mas logo à tarde ele subia no morro. O Gileno fazia isso. Ele subia no alto daquele morro, de frente à sua casa, e admirava a paisagem que se estendia ao longe, diante das vistas dele. Então, quando eu crescer, eu quero desvendar isso aqui tudo, esses mistérios, essas distâncias. Vou passar por cima desse arvoredo, voando. Voando, Gileno? Pois é, voando. Embora o seu sonho fosse voar, ele aprendeu, na verdade, o ofício que lhe era possível naquele momento. Tornou-se mecânico. Profissão bonita. Nossa, quem fosse mecânico naquela época era diferente. E Gileno conseguiu um serviço na oficina do seu Minervino. Minervino era o dono da oficina. E ele, o seu Minervino, não dispensava serviço. Diz que quem batesse a porta da sua oficina, ela se abria, fosse a hora que fosse domingo, fosse feriado. Seu Minervino aceitava tudo que era tipo de conserto. Até porque, naqueles idos, era raro alguém que tivesse um carro. Agora, quando tinha um carro
quando tinha um caminhãozinho, quebrava. Quebrava mesmo. E o seu Minervino fazia de tudo para poder juntar um dinheirinho e um dia partir. Geleno, a mesma coisa. Ele se mostrou muito habilidoso com motores. Diz que era impressionante o tal de Geleno. Ele ouvia o barulhinho do motor, ele já sabia que peça era que estava defeito. E isso, desde muito cedo, era uma coisa que vinha do seu espírito, da sua alma, uma intuição muito aguçada para essa coisa de motor. Se fosse defeito no motor, Geleno tinha o ouvido apurado, isso desde garoto. Ele começou com 14. Cada dia que contava e escurecia, na verdade o Geleno via clarear no horizonte a possibilidade de ultrapassar aquelas montanhas. Todo fim de tarde ele saía da oficina, lá do seu Minervino, subia no morro, olhava para as montanhas, para os arvoredos e dizia: um dia eu vou voar por cima, por riba disso tudo. A mãe dele, Dona Regina, que tivera 9 filhos, hein? Geleno teve irmãos. Ele mais 8. 9 ao todo teve a mãe. 3 mulheres e 6 homens. Ela ficou viúva cedo. Seu marido fora derrotado pelo vício do álcool, sucumbira junto com a bebida. A mãe de Geleno, Dona Helena, que acabou tendo a ideia. Não sei se foi ela ou se foi o seu Geraldo que teve a ideia do nome dele, mas ela contribuía com o nome do filho. Ela, Dona Helena, religiosa, ela sentia-se amparada por Deus, ela não desanimava, ela batalhava. Mulher trabalhadora, hein? Nossa, ou como o pessoal gostava de falar no interiorzão, trabalhadeira. Batalhou nas plantações, criou seus filhos com o suor do rosto, o esforço dos braços e sempre trazendo um sorriso aberto nos lábios. Muito trabalhadeira, Dona Helena. Apesar de analfabeta, sem cobrar nenhum tostão, ela era parteira também, parteira oficial de lá. Eu nasci, eu que estou escrevendo, eu nasci pelas mãos dela, Dona Helena, a mãe de Geleno. De acordo com os cálculos dos matutos antigos, ela, Dona Helena, já tinha feito ali mais de 300 partos. É brincadeira? Eu e mais 299 a mulher fez vir a esse mundo. E não mascou nenhum. Que é isso? Que expressão é essa? E não mascou nenhum, era o que a turma falava. Olha o linguajar daquela época. Não mascou nenhum, não perdeu nenhum. Ela não falhou em nenhum parto. Então isso tudo garantia a Dona Helena muitos elogios. Ela era considerada uma santa pelas mulheres, uma santa das mãos calejadas, porque ela trabalhava e pegava pesado também na roça. Algodão era com ela, coleta do algodão. Diz que ela pegava a boneca de algodão, tirava todas as casquinhas, deixava o algodão limpinho. Uma beleza. O fato é que Geleno, ele começou a ganhar dinheiro. Rapaz, mas que moleque danado. Ele aprendeu tão bem com o seu Minervino a profissão de mecânico. Quer dizer, ele superou o seu Minervino. Era uma intuição, uma inteligência aguçada para a coisa do motor. E não é que o Geleno ganhou dinheiro? Mesmo com pouca idade? E mesmo com toda a insistência da mãe, Dona Helena, implorava: Geleno, não vá, Geleno, fica mais a mãe, seus irmãos. Pois Geleno encasquetou. Ele enfiou na cabeça e não havia quem tirasse. Para não despertar sofrimento maior, ele disse que ele ia apenas a passeio até aquela cidade grande. Já eu revelo para vocês qual. Eu vou passear, mãe. Eu não vou para ficar, não. Eu vou para passear. Filho, eu sei que tua intenção é outra. Lógico. Dona Helena, vivida, experiente, sabia o que o filho queria. Mas ele, com a mala pronta,
se despediu do pessoal choroso e partiu. Era uma perda grande para a família, porque o danado de menino para ganhar dinheiro. A criação de Deus, além das montanhas, alegrava o matuto do Geleno. E ele foi para a cidade grande, pisou na capital como quem desce no meio do paraíso e vislumbra o Todo-Poderoso de braços abertos à sua espera. Agora não tem jeito, né? Você já sabe que cidade que é. É o Rio de Janeiro. Foi para lá. Foi para o Rio de Janeiro que foi o Geleno. Chegando na capital dos cariocas, ou dos fluminenses, como preferem alguns, ele fez novas amizades e, pelo conhecimento que ele tinha com motores, Geleno foi convidado para manejar um guindaste do porto. Olha, que moleque fuçado, que moleque capaz. Que não é brincadeira não, hein? Para quem nunca viu um guindaste na vida, pois ele pegou as manhas, um rapaz o instruiu, ele muito perspicaz, inteligente, pegou as manhas, fez o teste e passou. Ele gostava das alturas, de cima da máquina ele avistava parte da grande cidade. Ele não estava voando não, mas o guindaste ele colocava tudo lá em riba. No primeiro final de semana, Geleno ele fez uma visita. Ele foi no Convento da Penha. Ali no alto do morro, ele se extasiou. A curvatura da terra. E aí tem gente que ainda fala que a terra é quadrada. Ô, gente, tem gente que diz que a terra é plana. Bom, mas voltando aqui à minha escrita, Paulinho Boa Pessoa. Pois ele subiu lá, no alto do morro, no Convento da Penha. A curvatura da terra era notável na linha do horizonte. Com certeza, após aquela tênue linha que parecia flutuar nas águas salgadas, havia outra e tantas, até que avistar já não desse mais. E Geleno, sua meta de vida passou a ser a ganhar mais dinheiro para poder atravessar aquela linha do horizonte. Engajou-se em trabalhos extras, como sempre fizeram. Não tinha medo de trabalho, não. Menino fuçado. Num dia de sol claro, o destino lhe abriu uma porta estranha. Mesmo atarefado no seu guindaste, ele avistou ao longe um avião. Meu Deus, que é aquilo? É um avião? Aquele é o avião. Aquele é meu sonho. Aquilo lá é meu sonho. É um avião, é? Olha que beleza. É um pássaro de prata. Ele disse um pássaro de prata porque a luz do sol incidindo sobre a lataria do avião o fez prata. É um pássaro de prata. Aquele lá é meu sonho. O sonho de Geleno voou para o céu. Ele não deixaria passar essa oportunidade. Um dia eu quero estar lá em cima. Aquilo lá, ó. Eu quero passar com ele por cima das montanhas do lugar onde eu moro, dos arvoredos. É aquilo lá. É aquilo que eu quero ser. É aquilo. É piloto, né? Piloto de avião. Um dia eu quero estar lá em cima. Geleno fez essa promessa e voltou a trabalhar com o seu guindaste. Aliás, muito capacitado, ele já ia bem. O destino foi lhe aguçando a curiosidade, tanto quanto lhe ofereceu um fim de semana sem serviço, nem compromisso. Os olhos de Geleno faiscaram de alegria ao se imaginar vendo um avião levantar voo, mas ele queria ver de perto. Ele queria... Aquele dia ele viu o avião muito longe. O pássaro de prata passou lá em cima do céu, ele queria ver de perto. Ele embarcou no ônibus e foi direto para o aeroporto. Mas naqueles anos, no comecinho dos anos 40, ainda era
ponta do Galeão, não era o aeroporto que nós temos hoje, porque a Ilha do Governador ainda não estava ligada ao continente. Então, ele era um aeroporto muito mais voltado para as embarcações, por exemplo, ligadas à Marinha brasileira, aos aviões que ajudavam também nesse quesito. Então era um aeroporto muito menor, mas já o bastante para encantar o nosso querido Geleno. Ele chegou naquele ano e foi ver de perto como é que era a ponta do Galeão. Jamais ele imaginava que anos depois, né, o aeroporto fosse se tornar o Internacional do Rio de Janeiro, o grande aeroporto do Galeão. Foi lá que ele chegou. Entrou por ali, mas algo o desanimou. Nenhum avião pousado. Porque era tudo tão modesto ainda, tão pequeno. Ninguém aguardava o embarque porque não atendia passageiro. Ainda não. Era aquele momento, falando do comecinho dos anos 40. E ele ficou ali olhando, espiava para a esquerda, para a direita. Nada acontecia. Se tinha um lugar para ele sentar, se sentou. Ficou admirando a pista, mas a pista vazia. Quis o destino mais uma vez que um pequeno avião, não era grande não, mas um pequeno avião começasse a sua zoada que vinha do céu. E de repente, olha o avião se aproximando e ele se emocionou, porque aquele avião pousou ali na ponta, chamava-se Ponta do Galeão. Pousou ali. Meu Deus do céu, ele sentiu uma emoção tão grande. Só que aquele avião, ele não sabia que tinha pousado ali com emergência, problemas no motor. E aí, ele ficou admirado primeiro, né, vendo o avião pequeno pousar na ponta do Galeão. E aí Geleno ficou atento às manobras, estranhou a correria de alguns funcionários dali, conversou com uma pessoa que conhecia o esquema ali do aeroporto, e aí ele conversa com um, conversa com outro, ele descobriu o motivo do pouso. Aquele avião ali, rapaz, teve problema. Você sabe como é que é o carioca expansivo, né? Gosta de conversar. Avião ali, pousou, ali ó, aquele lá, teve problema no motor. E ele, curioso, o Geleno curioso, foi se achegando mais perto, na área ali interna, e onde foi se aproximando de onde estava o avião. 2 passageiros desceram reclamando do avião, assustados, né? Porque imagine, o avião estava com problema no motor. Foram amparados por uma pessoa, uma moça inclusive passava mal, talvez comovida com o susto que ela levara, porque um dos passageiros era uma moça. Ele, Geleno, ele, após observar o estado da máquina, esticava o pescoço de longe sobre os ombros daqueles autorizados na manutenção. Eles mexiam aqui, mexiam ali no motor do aparelho. Após muita confabulação, muita tentativa, ninguém descobriu o defeito. E ele viu que as pessoas estavam cruzando os braços e desistindo do conserto do aeroplano. Aeroplano. Pronto, encontrei. Era esse o nome que eles davam ao avião. Aeroplano. E Geleno, tímido, se aproximou mais um pouco da aeronave e depois de 2 movimentos de pescoço, falou: olha, eu escutei o barulho desse motor desse avião aí. Alguém deu atenção ao Geleno? Outra pessoa piscou, cutucou, tipo: tá vendo que esse rapaz é um curioso, não sabe nada? E ele, Geleno, tinha uma intuição. Geleno, ele tinha um conhecimento de motor, aquela coisa que vinha com ele desde os 14 anos. Escutei! Eu sei onde é que tá o defeito aí. Você sabe? De ouvir, de escutar o motor. De escutar o motor eu sei. É o eixo. É o eixo que é conectado na caixa redutora ao eixo do motor, que permite
que os motores sejam capazes de desenvolver um toque maior é o eixo. Eu acho que é problema no rolamento do eixo. Rapaz, o pessoal parou para escutar o geleno. Não é possível que esse matuto metido a besta queira descobrir o defeito do aeroplano. Ele está dizendo que é o eixo ligado ao rotor, que o problema seria no rolamento do eixo. Olha, e alguém resolveu dar guarida às palavras do geleno. E não é que, depois de muitas confabulações, os profissionais ali qualificados se assustaram com a observação feita por geleno. Não tinham atinado para o tal defeito do rolamento do eixo e rapidamente se puseram na substituição da peça, e o piloto subiu para testar se funcionaria, e para surpresa de todos, menos para de geleno, o barulho do motor mudou. O motor ligou, mas sem aquele barulhão suave. Todos sorriram satisfeitos, menos o geleno, porque para ele não tinha graça ver o motor funcionando no chão. Ele queria ver o motor funcionando lá em cima. As pessoas olharam para geleno. Óbvio que isso não se resolveu em 1 hora, nem 2, nem 3. Ele que chegou cedinho, já estava no quase fim de tarde. Mas o destino traiçoeiro sabe agradecer. E quando perguntaram para geleno: ô rapaz, você descobriu o defeito aí do avião, como é que a gente pode retribuir o favor que você fez? Tudo bem, você é mecânico de avião? Ele não disse nem que sim e nem que não, porque não tinha o defeito de mentir. Mas ele respondeu a pergunta de como retribuir o grande favor que ele havia feito. Ele queria dar um voo sobre a cidade do Rio de Janeiro. Ele queria conhecer o Rio de Janeiro de dentro do aeroplano. Era o sonho dele. E foi dessa forma que ele, geleno, muito agradecido, acabou subindo naquela aeronave. E lá dentro agora, ele ia experimentar o que era voar pela primeira vez. Aí os rapazes não disseram para ele que na hora o pedido dele tivesse aprovado, não. Eles queriam ouvir o dono da aeronave. Aí o dono da aeronave, que não estava distante, foi consultado. Foi ele, viu? Foi ele que descobriu o defeito. Rapaz, é uma capacidade. Depois o senhor vê o que o senhor faz com ele. Ele quer dar um voo sobre a cidade do Rio. Pode ser? Ao ouvir que o seu pedido for aprovado. Foi aprovado. Qual é o seu nome? É geleno. Geleno? É geleno. Então, geleno, pode subir no avião. Foi como que se ele tivesse recebido um par de asas. Ele poderia voar naquele aeroplano. O piloto do avião o recebeu com alegria, o parabenizou, porque afinal de contas ele descobrira onde estava o defeito. E aí o piloto perguntou para ele: para onde você gostaria de ir? Você que manda. Mas eu queria dar um voo assim, em cima da cidade. Eu vou lá naquele convento da Penha, que é alto, né? Então de lá eu avisto assim grande parte da cidade. Então eu queria mais alto que aquele morro lá. Não, lógico que você vai. Você vai mais alto do que todos os morros aqui. Senão o avião bate no morro. É verdade. Então fique à vontade. E aí o piloto ligou o motor do aeroplano. Geleno dentro do avião. Era um monomotor. Eita, monomotor. Primeiro voo sobre a cidade maravilhosa. O avião com geleno dentro.
deu aquela corrida na pista. Geleno sentiu o coração palpitar. E ele viu quando o piloto puxou o manche e o avião começou a ganhar o céu. Voar, voar, subir, subir, e por onde for. Não existia essa música, mas se existisse, se existisse, com certeza Geleno a teria cantado. Como era maravilhoso ver aquele aeroplano ganhar o céu, ganhar o céu. Levantaram um voo tranquilo, subiram e sumiram na distância e das vistas das pessoas que ficaram no solo. Enquanto que eles passeavam, todos buscavam o que fazer. A senhora que descera do avião estava lá na sala de recepção do aeroporto. Sentou-se a esperar o avião, pertencia ao pai dela. 20 minutos, mais ou menos isso, 20 minutos, meia hora, se passaram quando todos atentaram os ouvidos para a chegada do aeroplano. O avião estava de volta. Minutos depois, o avião se preparou para o pouso. O avião pousou na pista da Ponta do Galeão. Muita gente observava de binóculo, enquanto o outro chamava, cutucando o outro: olha lá o avião chegando. Foi quando desceu do aeroplano Geleno, feliz da vida, encantado com o passeio que fizera, maravilhado com tudo. Geleno, ele, homem de vida simples, um matuto que havia se realizado naquele voo para lá de espetacular. Que voo fez o Geleno, que maravilha! O voo para Geleno foi espetacular. Ele nem sonhava. Aquilo foi realizador demais. Geleno, o avião que pousa de novo na Ponta do Galeão, era completamente diferente do que se tem hoje. A ideia de galeão, repito, a Ilha do Governador ainda era separada do continente. Mas enquanto Geleno descia, feliz da vida e realizado do aeroplano, as conversas tinham se multiplicado lá no aeroporto, no saguão, podemos dizer assim, no saguão do aeroporto. O pai daquela moça, Doutor Visicato, era o nome dele. Na verdade, o Doutor Visicato já vinha de uma fazenda rica, com origem lá no Mato Grosso, fazendeiros. Só que Doutor Visicato havia se formado um grande advogado e se radicara no Rio de Janeiro, da capital. Se casara muito bem com a senhora Filomena e acabou tendo 3 filhos. E entre os filhos, aquela moça que estava no aeroplano, no avião, que era dele, da propriedade dele. A filha dele, a moça que estava com ele lá no avião, era Cristina. Esse é o nome da sua filha. E a essas alturas eles tinham conversado. Os mecânicos do aeroporto, juntamente com o Doutor Visicato, com a Cristina, falavam da sumidade que era aquele rapaz. E que o Doutor Visicato ficaria com um excelente profissional se o contratasse para sua equipe. E assim que o nosso Geleno pisou no solo, já todo realizado e feliz, não cabia em si de tanta felicidade. Quando ele pisou no solo, ele foi recebido pelos outros mecânicos, muita gente aplaudiu, algumas pessoas que estavam ali na pista. Ele, feliz da vida, se sentia o cara mais importante do mundo. Foi quando o próprio Doutor Visicato veio ao encontro, junto com a filha dele, com aquela moça bonita de nome Cristina. Rapaz,
quero te parabenizar. O pessoal aqui me contou que foi você que descobriu o defeito do motor do avião. Foi. Eu tenho muita prática e experiência com motores. Não diga. E você trabalha com aviões? Não. Eu estou trabalhando no porto. Eu sou operador do guincho. Ah, muito bem. Mas tem prática com motor de avião? Eu não minto, não. Não, eu tenho prática com motor. Mas só quer saber de uma coisa? Desculpa a sua graça. É Dr. Visicato. Dr. Visicato. Então, meu nome é diferente. Meu nome é Geleno. Pessoal ri. Pode rir. Pode rir, Dr. Visicato. É Geleno porque o meu pai era Geraldo, a minha mãe, Helena. Mas, isso posto. Então, o senhor sabe que motor é tudo igual. Mas como assim? Não, eu digo o funcionamento do motor. Tem pequenas diferenças, mas eu conheço o motor de ouvir. Eu trabalhei muito tempo na oficina do seu Minervino, lá na minha terra. Comecei, eu tinha 14 anos. E eu ganhei prática e experiência e até um dinheirinho. Tanto é que hoje eu estou aqui nessa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro. Mas eu conheço de motor. Não é de motor de avião, mas posso aprender. Quer dizer, se eu tiver uma oportunidade. Pois é justamente dessa oportunidade que eu quero lhe falar. Você gostaria de trabalhar conosco? Ô, doutor Visicato, seria uma satisfação. Eu só vou precisar de um tempo para poder resolver minha situação lá com o pessoal do porto, que foi muito cortês comigo, me arrumando um trabalho. Eu também nunca tinha mexido com guincho. Eu treinei lá um pouquinho e aprendi. Puxa vida, você me parece ser um rapaz bastante inteligente. Então, se você quiser trabalhar conosco, seja bem-vindo à nossa equipe. Eu vou pedir a você, olha, esse é o cartão, que é do meu escritório. Eu queria que você aparecesse lá. Que dia que você pode ir? Amanhã é segunda-feira. Então, eu vou conversar com o pessoal lá do porto. Eu vou conversar e vou. Eu acho que, se me liberarem, eu acho que na terça-feira eu tô lá. Tô esperando. Pode vir a partir das 10 horas da manhã, a hora que você quiser. Tá bom? Deixa eu te apresentar. Essa aqui é minha filha, Cristina. Ô, moça, prazer. O avião ficou bom, hein? Os mecânicos são bons aqui. Olha, pode voar aqui. Esse eu garanto. O doutor Visicato riu. O doutor Visicato riu. E a moça também riu. Ele, o Geleno, estava garantindo no avião. Eu só sei dizer que eles se despediram ali. O avião de fato estava bom, foi reabastecido e o doutor Visicato acabou indo embora com a filha, completando o passeio, a viagem que eles faziam. Mas o nosso personagem é o Geleno. E Geleno estava maravilhado. O sonho dele era voar. O sonho dele era voar. Ele tinha realizado esse sonho. Ele fechava os olhos no ônibus de volta para a pensãozinha onde ele morava. Ele fechava os olhos dentro do ônibus e ficava pensando por onde o aeroplano havia passado, sobre o mar. O piloto ainda caprichou, deu umas rasantes assim sobre as águas marítimas, para que ele, Geleno, pudesse curtir aquele primeiro passeio no aeroplano. Ele via a água do mar tão de perto, depois o avião subia ganhando aquele céu que ainda teimava ser azul naquele fim de tarde. E aí lá em cima ele se sentia um pássaro. E depois o avião fazia aquela curva longa
lugar e voltava sobre a cidade do Rio de Janeiro. Ele via os morros de perto. Santa Teresa, olha aqui, nós vamos passar pelo Cristo, o Cristo Redentor. Olha que beleza, olha que maravilha. Nossa, como é lindo esse Cristo Redentor. Olha o tamanho desse Cristo, meu Deus do céu. Não é perigoso bater? Não é perigoso bater, porque o avião vinha assim, bem próximo à cabeça do Cristo, e o piloto brincando com ele: se a gente bater na cabeça do Cristo, ele não perdoa. Ele nos leva. Então é melhor subir. Aí o piloto subia com o avião, ganhava o céu, e Geleno ganhava a realização de um sonho. Seu coração no peito batia feliz, muito feliz. Geleno e a primeira viagem aérea, a primeira. Meu Deus, o sonho de Geleno se realizava. Mas ainda não era a realização total do sonho, porque a verdade é que o Geleno, quando sonhou, ele queria passar por sobre as montanhas do lugar que ele vivia. E no sonho era ele no comando. No sonho era ele. Então restavam algumas perguntas. Será que eu ainda vou ter a possibilidade de passar com o avião em cima do lugar que eu nasci, conhecendo de perto aquelas montanhas, sobrevoando aqueles arvoredos? Será? Era a pergunta que não queria calar. E o que será da minha vida trabalhando? Doutor, peraí, esqueci o nome do homem. Ele enfiou a mão no bolso e pegou o cartão. Doutor Visicato. Doutor Visicato. Deve ser importante com esse nome. Um homem bem vestido. Nossa. E a filha dele, que chique, hein? Simpática. A gente não conversou e nem teria possibilidade de conversar, mas peraí, eu também já tô querendo sonhar demais. Eu já tô querendo sonhar demais. Tudo que eu queria era entrar no avião. Já consegui. Eu queria voar. Voei. Eu acho que sonho tem limite. É uma pergunta. O que você acha? Você que tá ouvindo essa história. Sonho tem limite ou não há limites para sonhar? Porque na segunda parte da história de Geleno, você vai conhecer se sonho tem ou não tem limite. Você vai embarcar com o Geleno no maior voo que a vida poderia propiciar, na vida de um matuto que saiu lá da sua terra com toda a simplicidade, mas que de repente se viu no meio de uma família tão abastada, tão importante. O sonho tem ou não tem limite? Segunda parte da história.